A Raquel Berger ela faz aqui uma afirmação, mas eu acho que pode jogar como uma pergunta. É o pior congresso que nós já tivemos na história do Brasil? É, Diante dos últimos acontecimentos, eu acho que é até boa aqui a questão que a Raquel coloca para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da saidinha, vamos supor, aí como um assunto que coloca é o a pior. discussão. Oi? É o pior. É o pior. É o pior em qualquer tempo. Veja, claro que a gente tem sempre que considerar quais são os valores de uma determinada época, né? Então, eu diria, é o pior se a gente considerar, inclusive, o império. Então, sempre considerando que os valores vão mudando, né? Se você pegar, Raquel, o que nós sabemos sobre o pacto civilizatório hoje e como é que esse Congresso se comporta em relação ao que temos sobre o pacto civilizatório, é o pior que nós temos. É o Congresso mais reacionário da história. É o Congresso mais reacionário da história. Ah, mas houve tempo que o Congresso condescendia com a escravidão. Eu insisto, é preciso, eu estou fazendo um juízo que é de natureza estrutural. Eu estou pegando a estrutura de valores de cada período e vendo como esse parlamento se comporta em relação a essa estrutura. Considerando a estrutura que nós temos de pensamentos, valores e como esse Congresso se comporta, é o pior. E eu tenho uma notícia ruim, e pode piorar ainda. A depender de como as coisas ocorrem, 2026 pode ficar ainda pior. A gente pode ter um Senado ainda pior do que esse, por exemplo, né? Inclusive as pessoas estão falando aqui muito sobre os votos de dois parlamentares petistas contra o próprio governo. Como entender, por exemplo, os votos do senador Fabiano Contarato, que votou contra a decisão do presidente Lula em relação ao veto da saidinha, e também da deputada federal Maria do Rosário. O Contarato sempre foi contra, se manifestou contra, é bom deixar claro. É, outros outros de esquerda votaram votaram a favor do projeto da saidinha. Veja só, eu insisto, eu acho essa questão da saidinha, eu acho séria, importante a questão, né? Porque, como sempre, a extrema-direita fazendo coisas que, sob a aparência de combater a criminalidade, colabora para a criminalidade, né? Porque isso fortalece os partidos do crime, inequivocamente isso fortalece PCC, isso fortalece Comando Vermelho, isso joga no colo dos partidos do crime parte importante da população carcerária, que podia não ter sido ainda cooptada. Então, é um desastre, é um desastre, né? Agora, é um desastre que não tinha como o governo ganhar com a tese correta. Então, por isso que eu falei que eu, no lugar do Lula, não teria vetado, Raquel. Ele, o Ricardo Lewandowski pediu veto. Eu não teria vetado. E mais, eu acho isso que até pode ser judicializado, né? O Supremo vai acabar se manifestando, acho, né? Vai ser provocado e se manifestará. Mas eu, no lugar do Lula, não teria vetado, porque isso vai contra uma espécie de um consenso da sociedade. Esses reacionários aí, eles sabiam que eles estavam votando com a sociedade, nesse caso. Você pega esses programas que mexem com polícia, não sei o quê, um monte de gente que está por aí também com sites, não sei o quê, gente que se disfarça de jornalista, e chama isso de mamata para preso, para não sei o quê, e o senso comum pensa isso. Os reacionários perceberam isso. E há um monte de gente que pode nem ser reacionária, mas que não quis ganhar a pecha de que estava ajudando bandido. Então foi um erro o veto. Erro político. Não é um erro de mérito, é um erro político. Por que que é um erro político? Porque o resultado é irrelevante, o governo vetar ou não, está aí, do ponto de vista do resultado da coisa em si, mas não é irrelevante para o governo. Tanto não é irrelevante para o governo que está aí, governo Lula derrotado, governo Lula derrotado, governo Lula derrotado. Que ia ser, desde o começo.
Nunca ninguém achou que o governo ia conseguir reverter isso, né? Porque você tem o pior Congresso da história, em muitos aspectos, especialmente nessas questões envolvendo costumes, segurança pública, não sei o quê, né? Veja, eu insisto, o outro veto, que teve ainda um placar maior, o Flávio Bolsonaro e uma turma ali conseguiram enfiar na LDO que o governo não pode dar dinheiro, dar recursos para promover invasão de terra, mas o governo já não dá. Para promover aborto fora da, das hipóteses em que há discriminação, a descriminalização, como dizem, e para a criança mudar de sexo. Atenção, já não existe dinheiro para isso. A aberração aí, Raquel, está em botar isso na LDO, só para marcar posição. Eu não sei que mau espírito falou para o Lula, veta. Porque ao vetar, fica parecendo que o governo pretende dar dinheiro para essas coisas quando ele já não dá. E eu lembro o comentário que eu fiz aqui à época, eu falei, isso não tem importância. Por mais que seja uma marcação de posição contra o MST, contra a população LGBT, contra, porque é disso que se trata, contra o feminismo, era isso, eles queriam marcar posição, eles queriam atacar essas frentes, né? Vetar ou não vetar, do ponto de vista prático, é nada, é irrelevante, porque já não há dinheiro para isso. Para que vetar e dar a eles a oportunidade de fazer esse barulho que eles estão fazendo? Então, não há dúvida de que a orientação para vetar, no caso da saidinha, do ponto de vista político, não do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do equilíbrio político, foi uma orientação errada, e nesse caso também. Isso não torna esse Congresso menos reacionário. É um Congresso absurdamente reacionário, né? Que vota com o governo nas questões que interessam ali, mais da ordem econômica, não sei o quê. Nessas votações importantes, o governo não perdeu nenhuma, até porque, se você olhar, os partidos com ministérios, né, o Lula teria uma base de 378 deputados, mas não tem, né? Não tem, é muito menor. Porque isso aqui é contando, digamos, tem um monte de bolsonarista em todos os partidos da base, são feitos ao PT, PT, PSB, né? Dos partidos maiores, né? Claro, não tem no PCdoB, falando desses outros partidos, que são centrão, não sei o quê. Teria, né? 50 e tantos senadores, 59 senadores, mas não tem também. Também não tem. Então precisa tomar cuidado, né? Isso não torna o Congresso menos nacional. Então, assim, quando o Lula vetar coisas, precisa tomar cuidado. E eu sei que faz de bom espírito. Veja, o governo poderia dar um truque no Congresso agora, se o Lula fosse de outra natureza. Vamos pegar a tributação da Shen, as brusinhas que vão ser tributadas, em 20%, até US$ 50, né? Proposta do Lira, que hoje não paga. Meteram ali num projeto, um jabuti, prevendo a taxação de 60. Lula falou, não, 60 eu vou vetar, não sei o quê, tá. Fez uma negociação, tributação de 20, Câmara aprovou, vai para o Senado que aprova também. Por exemplo, eis aí, tributou as brusinhas? Tributou. 20%? 20%. É projeto de lei? É projeto de lei. Tem de ser sancionado pelo presidente. Ele pode vetar. Se ele veta,
o veto vai ser votado. O Congresso derruba o veto ou não? Se o Congresso derrubar o veto do presidente, é claramente o Congresso que tributou a roupa. Não foi o Lula, né? Mas o Lula não é chicaneiro, não vai fazer isso. Acertou 20%, será 20%. Bolsonarismo vai fazer o quê? Vai dizer que foi o Lula que tributou, né? É, é uma situação difícil. É uma situação difícil. Agora, que a coordenação política tenha de rever determinados procedimentos, tem, levando em consideração que se tem esse Congresso, né? Congresso esse que os bolsonaristas estão ali, né, o tempo todo manipulando e alimentando e não sei o quê, porque eles querem votar anistia para o Bolsonaro e para os condenados do 8 de janeiro, para abrir mais uma frente de confronto com o Supremo, que evidentemente o Supremo ia barrar. É um momento delicado, é um momento delicado. Potencialmente, ameaça a democracia no seguinte sentido: esses valores que estão movimentando esse Congresso são valores muito pouco, que, que ilustram muito pouco o pacto civilizatório, ou nada, né? Ou nada, né? Esse negócio da saidinha é péssimo, só ajuda o crime organizado. Esse negócio do não financiar isso, aquilo, só para alimentar preconceito, porque não serve para nada. O negócio das fake news, enfim, alimenta o vale tudo nas redes, joga um peso excessivo nas costas do próprio TSE, né? Veja, depois desse negócio das fake news ontem, a regulação das redes, de fato, ficou mais distante. Ficou mais distante. E enquanto não for regulada essa questão, prevalece a pistolagem. E até foi citado hoje no discurso do Alexandre de Moraes de despedida, né, na cobrança que ele faz. Sim. Não, e veja, como é que você vai regular a rede, tem de passar por esse Congresso, se 317 deputados resolvem manter um veto de um presidente que diz claramente que fake news faz parte da vida de um ex-presidente, né? Ele vetou e fez esse discurso praticamente em seguida. E ainda com ar de vitória, de triunfo, assim, e dizendo, como que é? Fake news faz parte da vida. Olha só, quem nunca contou uma mentirinha, ele diz assim, para a namorada, ou então a noite estava acabada. Eu nunca menti para dona Michele. E a plateia riu, achou aquele engraçado pra caramba. Entendeu? Então, é complicado, né? Sim, acho que foi a Raquel Berger, né? É o pior congresso da história, com potencial para piorar em 2026, na eleição de 2026, né? A partir de 2027, né? Nós sempre temos de nos perguntar, e eu lembrei isso ontem, né, da coisa, há centenas de livros. Por que é que o nazismo, né, os vários fascismos europeus, né? Como eu abraço a corrente, são fascismos e cada um tem sua cor local. A cor local do fascismo foi o nazismo, porque a origem é mais a Itália, mas como é que essa forma mais aguda, ainda mais virulenta que foi o nazismo, foi na Alemanha, um país que tem um grau de desenvolvimento em vários aspectos superior ao resto da Europa, inclusive do ponto de vista cultural, com uma complexidade de pensamento, etc., onde os judeus, inclusive, de fato, pertenciam ao establishment em posições absolutamente respeitáveis no ordenamento, econômico, jurídico, etc. Como é que isso foi possível na Alemanha?
Bom, vá minando as instituições, vá a cada dia normalizando a barbárie um pouquinho mais e a barbaridade um pouquinho mais, e depois comece a conquistar intelectuais e pensadores do establishment, né? Inclusive da imprensa. O bolsonarismo hoje tem muito mais entrada e presença na imprensa brasileira do que tinha em 2018, obviamente. 2018, 2019, 2020, né? Tanto quanto cresceu exponencialmente o número de pessoas que atacam o Supremo Tribunal Federal, não por acaso o Supremo Tribunal Federal, que foi a principal força de enfrentamento, né? Ah, então agora nós vamos dizer amém para o Supremo, tudo que ele fizer, porque ele combateu. Não, quem disse que. Se amanhã o bolsonarismo defender que a Terra é redonda, nós vamos dizer que é quadrada ou é plana porque é o bolsonarismo? Não, não, de jeito nenhum. Não é isso, não. Mas vamos esperar primeiro que eles apresentem a coisa razoável, né? Apresentaram a coisa razoável até agora? Não. Não. O que eu tenho visto é a normalização da truculência. Isso eu tenho visto, inclusive da polícia. Não é isso?